Gostaria de convidar o pastor Roberto que viesse aqui. O pastor Roberto Amorim foi apresentado ontem, pastor da Igreja Batista do Farol, há 25 anos. 25 anos pastor numa mesma igreja. Poucos pastores passam mais de 25 anos numa mesma igreja. Então, eu sou um exemplo disso. São os poucos que passam. E ele está no caminho. Está no caminho. Não saia do caminho. Pastor Roberto Amorim é conhecido. Uma vez eu estava em um congresso em Foz do Iguaçu, viu, Cláudio? E um seminário de pregação. E quem ia pregar naquele seminário era simplesmente, na minha opinião, um dos maiores pregadores do Brasil, que era Hélio Schwartz Lima. A igreja conhece, já pregou aqui algumas vezes. E naquele dia, eu estava sentado lá atrás, isso uns 15 anos atrás. Aí o Hélio disse assim: que honra pregar nesse auditório, tendo na plateia pastor Irlande Pereira de Azevedo, que dispensa comentário. Roberto Amorim, o profeta do Nordeste. E o Quias Paim. Aí eu comecei a querer aprender a pregar depois desse elogio. Porque me comparar ali com Roberto Amorim, com Irlande, por Hélio Schwartz, não sei se você lembra desse dia lá em Foz do Iguaçu, não lembra, né? Eu não esqueço, porque ele me jogou tão alto, e quanto mais alto a gente fica, mais a gente se esforça para manter. Pastor Roberto, pastor da Igreja Batista do Farol, uma grande igreja ali em Maceió, uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus o abençoe e o use grandemente. Graça e paz, irmãos e irmãs. Não precisa, obrigado, pastor, obrigado. Grato sou, eu declarei isto ontem, não é? Grato sou. Mas fiz questão de dizer-lhes da dificuldade que é declarar algo assim. Falar da minha gratidão quando as coisas não saem do jeito que eu quero. Quando a minha vontade entra em conflito com a vontade de Deus. Eu volto hoje a listar, a citar situações que são também complicadas e difíceis, e quando eu sou desafiado a dizer grato sou. Eu reconheço que é difícil dizer isso quando o tempo parece conspirar contra mim. Uma das grandes dificuldades de lidar com a gratidão é, na verdade, o tempo. Mesmo porque parece que nós identificamos gratidão como resposta, e não como uma atitude de vida. É como se fosse uma linha de chegada. Nós esperamos atravessar o conflito, atravessar a crise. Quando chegarmos do lado de lá, então brotará este sentimento de gratidão. Mas eu tenho aprendido, ou tentado aprender, que gratidão não é somente resposta. Gratidão é estilo de vida. Gratidão é início, é meio, é fim, é sempre. E é por isso que o texto sagrado me convida a ser grato a Deus em todas as coisas e por todas as coisas e em todo o tempo. Mas ontem eu tive o privilégio de apresentar a vocês meu filho mais novo, o Davi. E hoje eu trouxe a família toda para vocês conhecerem. Aí está a imagem, a foto onde a gente conseguiu reunir todos eles em uma imagem só. Da sua esquerda para a direita, tá bom? Sentido horário. Ali está minha filha mais velha com meu genro Robson. Ali atrás de barba é um sobrinho filho. O nome dele é Pedro. Aqui do meu lado, esse rapazinho é o meu neto mais velho, o Ian. Acima dele está a Iris e lá atrás está o meu terceiro filho. O Iris é a minha segunda filha, minha filha número 2, e o Caio lá atrás é meu filho número 3. Ele traz nas mãos um cão que dizem que é meu neto, mas eu discordo disso veementemente. Ao lado dele você vai ver o Vitor, que é o esposo da Iris, também pastor, e do lado está o Davi, que vocês conheceram. E nos braços da minha amada esposa, da Cláudia, está o meu neto mais novo. Tenho 2 netos, viu? 2 netos, 2 rapazes lindos. Coisa boa é neto. Não é verdade? Somente os avós agora vão me responder. É verdade ou não é, irmãos?
E às vezes eu contrario um pouco os meus filhos. Eu digo, olha, a vida seria maravilhosa se nós pudéssemos chegar aos netos sem passar pelos filhos. Sabe? Ia ser uma coisa maravilhosa, maravilhosa. É brincadeira, irmãos, é brincadeira. Mas sabem, hoje eu trouxe para vocês uma seção do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. É um relato de milagre. E é um relato que nós estamos acostumados a ler, a refletir. A história da cura da filha de Jairo. E o curioso é que sempre que você se depara com um milagre, você vai perceber que eles têm sempre uma mesma estrutura. Primeiro vem a descrição da enfermidade. Então, naquele momento, de alguma forma, o Evangelho nos faz ver o que está acontecendo, qual o problema, há quanto tempo, qual é a enfermidade, qual é a dor daquela pessoa. Logo depois, você deve perceber que há o registro do encontro com Jesus. Algumas vezes esse encontro é marcado pela iniciativa do próprio Cristo, outras vezes motivada pelo enfermo que busca em Jesus de Nazaré a sua cura, ou algumas vezes também em pessoas próximas àquele que está enfermo. Depois daí, podem observar, há o registro do milagre, de como Deus, ou em Cristo, operou, Cristo Jesus operou o milagre. E uma coisa curiosa, é que ele não tem uma resposta universal. Ele trabalha do jeito que ele quer, da forma como ele quer, ele cura às vezes com uma palavra, ele cura às vezes em tempo, ele faz um primeiro momento e de repente aquele cego diz, eu estou com a visão, eu percebo que eu estou voltando a enxergar, mas ainda está turvo, eu vejo os homens como se fossem árvores, e então vem um segundo momento da cura. E finalmente, vem o momento do testemunho, o impacto daquele milagre na vida daquele que estava enfermo, ou na vida de sua família e nas pessoas que estão acompanhando aquela cena. Me permitam então agora fazer sim a leitura do texto que mencionei, de Lucas capítulo de número 8. Na verdade eu vou ler uma primeira sessão e depois uma segunda, e vocês vão entender por que faço assim. Primeiro o versículo de número 40 até o versículo de número 42. A Bíblia vai dizer o seguinte: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, e aqui tem um detalhe, porque todos o estavam esperando. Jesus havia deixado Cafarnaum, havia atravessado o mar da Galileia, aconteceu a cura daquele que era endemoniado lá em Gadara, ele retorna e aquela gente ainda está esperando. E o texto prossegue, e aqui, deixe-me lhes falar, eu vim hoje disposto a mostrar-lhes o impacto que tem o tempo na produção do sentimento de gratidão. Porque aqui é um tempo de espera. E é tão difícil a gente ser grato enquanto esperamos, enquanto aguardamos, enquanto estamos vivendo a expectativa, enquanto vivemos a ansiedade, mas aquela gente ali estava, esperando que Jesus retornasse. O texto prossegue, dizendo assim: e eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E aí o texto diz que, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Ontem eu falei do momento no Getsemane em que Jesus prostrou-se em terra. Agora é a vez de Jairo, de prostrar-se diante de Jesus. Eu posso fazer-lhe uma pergunta? O que é que coloca você de joelhos na presença de Deus? O que é que realmente quebranta você? Ali estava o pai de uma menina de 12 anos, quebrantado diante do Senhor. E aí que eu começo a perceber que aquele também era um tempo de urgência. Porque o coração daquele homem carregava uma enorme aflição. Minha filha está doente. O texto prossegue e vai me dizer assim, explicando a atitude daquele homem. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava-o a multidão. Aqui acontece algo único no relato do milagre da filha de Jairo. Acontece o que eu chamo de um tempo de intervalo. Você já viveu algum tempo assim de intervalo enquanto espera? Enquanto clama, enquanto busca, e Deus faz silêncio e não lhe responde. E você pergunta a Deus, você busca conselhos, você dobra os seus joelhos, você espera que Deus ilumine e nada acontece. Deus faz alguns intervalos na minha vida e eu vou lhes dizer que talvez esse seja um dos momentos mais decisivos. Quando Deus
simplesmente interrompe processos. No texto sagrado você deve se lembrar que mesmo com toda aquela urgência e aquele homem prostrado, Jesus já caminhando em direção à sua casa, aparece uma mulher. E aquela mulher traz consigo 12 anos em que ela convive com um fluxo de sangue. E ela vai buscar a cura em Jesus. Por outro lado, ali também estava a história de uma menina também de 12 anos. E o curioso é que lá estão duas mulheres. Uma que experimentou 12 anos de dor, de dificuldade. E uma menina que aos 12 anos está convivendo com o risco da morte. Eu não sei o que você faria se fosse a sua filha. Provavelmente naquele momento eu não iria me sentir, eu posso ser sincero com os irmãos, eu não iria me sentir confortável. Talvez eu dissesse assim, olha, vá para o final da fila. Você já esperou 12 anos, você convive com isso já há algum tempo. Um dia a mais, uma hora a mais, uma hora a menos, não vai fazer diferença para quem já vive há 12 anos. Mas eu estou com 12 anos da minha filha, escapando por entre os meus dedos. E é nesse tempo de intervalo que o texto sagrado vai me dizer que a história é retomada. E agora, avance só um pouco e você vai ver, o texto vai dizer assim, estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga. Provavelmente, eu acredito que esta criatura estava inclusive na casa de Jairo, porque ele chega assim com o último boletim médico, com as últimas notícias. E ele diz o seguinte, olha, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Olha, eu vou dizer-lhes uma coisa, lá atrás, quando a gente assistia filme, aqueles que são do século passado vão me entender. A gente sabia que um filme terminava quando aparecia isso aqui. Não era assim? Era o fim. Aquele homem chega e aquilo para mim... Só que esse povo mais novo, eu já passei alguns constrangimentos no cinema. Já viram que quando começa a passar os créditos, já terminou, você se levanta, aí começa uma outra cena ainda do filme. Me parece que o pós-modernismo acabou até com isso, irmãos. A segurança de que quando era o fim, só que hoje o fim não é mais o fim. E lá estava aquele homem, e de repente, em sua angústia, chega alguém dizendo, olha, acabou, sua filha já morreu, não há o que mais fazer. Aí o texto prossegue, Jesus, porém, ouvindo, e aqui parece que Jesus escutou, não é? O texto está dizendo claramente isso, Jesus escutou. Aquilo que você ouviu enquanto esperava, aquela palavra que lhe trouxe talvez um impacto, talvez lhe trouxe aquela dúvida maior, eu posso lhe dizer, Jesus também ouviu. E aí o texto sagrado diz que quem responde é Ele. Aí o Senhor respondeu dizendo, você pode ler somente essa frase? Não temas, crê somente e será salva. Teve gente que só começou não será salva. Começa comigo do início, vai. Não temas, crê somente e será salva. Eu não sei se você já percebeu, mas a fé ela costuma contrariar a ordem das coisas. Às vezes o vinho mais saboroso, ele é distribuído no final. Eu não sei se você já percebeu, mas até a lógica, a fé às vezes, sabe aquele machado, o ferro do machado que flutua? Isso não me parece lógico. Dizer que uma mulher estéril vai ser mãe juntamente com Abraão de uma grande nação. O filho da promessa viria de um ventre assim. Aqui Jesus está dando uma ordem e aqui, deixa eu também lhes dizer, é quando o tempo passa a ser um tempo de perseverar. O tempo de insistir. Quando eu era pequenino, eu ganhei um presente. É provável que você tenha tido também. Naquele tempo em que não tinha pilha, os brinquedos não tinham essas coisas, eu recebi um João Teimoso. Sabe? E o João Teimoso, ele tinha uma cara de palhaço. Ele tinha um sorriso bem grande. Mas eu chutava aquele João. Eu socava aquele João. E sabe o que é que acontecia? Toda vez que eu fazia isso, ele se levantava e sorria para mim. Eu às vezes penso que nos dias de hoje a gente precisa ser um pouco João Teimoso, sabe? E aqui a perseverança, ela aparece como um tempo necessário no processo de cura daquela que era a filha de Jairo.
Mas o texto avança, e o texto diz assim: e entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E o seu espírito voltou, e ela se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E aqui deixa eu lhe falar, chega um tempo que é o tempo que eu chamo de recomeço. As coisas precisam voltar. E Deus, Ele me surpreende sempre com esses retornos, sabe? Porque a ordem mais difícil para mim vem agora. Quando ao final, lá no versículo 56, diz que os seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Como ficar em silêncio, depois de viver uma experiência assim? Por isso, chegamos ao momento, o tempo melhor, certamente para todos nós, que é o tempo de gratidão. Tenho minha filha de volta. Tenho minha menina, ela voltou à vida. Sabe, eu acho que aquele homem deve ter... Quando eles abriram a porta, você consegue imaginar o rosto daquele pai, daquela mãe que nem pôde ir ao encontro de Jesus, porque ela ficou com a menina. E ela viu a menina chegar ao final, na expectativa de que seu marido voltasse trazendo Jesus de Nazaré. E de repente lá estavam movidos por uma enorme gratidão. Mas eu não sei se você já completou 60 anos. Eu soube de alguém que está prestes a ganhar aquele certificado que vai dar a este homem a possibilidade de estacionar nas melhores vagas. E ele está exultando. Pastor, muitos não usam, eu acho isso um absurdo. É uma das poucos privilégios, sabe, que a gente tem. Aliás, quando eu gosto, porque quando chega na hora de embarcar no avião, a primeira coisa, vamos embarcar as prioridades. Gente. E lá vou eu, arrastando minha mala, olhando para os demais, sabe? Porque é interessante isso, não é? Você ter uma fila de prioridade, de aqui estão, por favor, podem passar. Eu só não sei se você percebeu que o fato de Jairo ser um dos principais da sinagoga não lhe garantia um atendimento preferencial. Ele simplesmente chegou ali diante de Jesus, apresentou o seu problema, mas aquela mulher necessitada roubou-lhe a vez, tomou-lhe o lugar. E às vezes a gente fica pensando que Deus faz algum atendimento assim. A minha filha mais velha, ela é uma tentante, ela tem inclusive hoje um ministério que ela chama de Entre Linhas. É alguém apaixonada pela maternidade, mas a quem Deus ainda não concedeu a bênção de um filho, de uma filha. A gente tem orado muito por isso. O nome dela é Laila, o nome dele é Robson. Ore por este casal. E é interessante porque ela criou um ministério, não sei, entre linhas, porque é assim que ela se sente. Sabe aquelas linhazinhas quando você vai fazer o teste de gravidez? Pois bem, é assim que ela tem se sentido. E recentemente ela publicou um texto em que ela fala como as pessoas às vezes imaginam que pelo fato de ser filha de pastor, Deus já deveria ter respondido à sua súplica. Afinal de contas, deve ter uma fila preferencial para pastores, filhos de pastores, esposa de pastor, cunhado de pastor, sabe? Vizinho de pastor, qualquer coisa dessa natureza. E ela, no seu texto, ela fala que a vida não funciona assim. Que nós somos tratados diante de Deus a partir de nossas necessidades, pelo amor e pela misericórdia dEle, mas nunca pelo mérito. As bênçãos de Deus não são meritórias. Sabe qual é a única razão pela qual Deus tem me abençoado? É porque Ele quer que você se torne bênção na vida de alguém. É como se Ele dissesse, eu vou lhe abençoar para que você possa ser bênção na vida das pessoas que estão à sua volta. E aí, quando eu leio o texto sagrado, eu percebo que de fato aquele foi um momento muito delicado na vida de Jairo. Os líderes judeus já haviam tomado uma decisão. Se você voltar, por exemplo, em Lucas, ao invés do capítulo 8, for para o capítulo 6, versículo 11, diz assim, e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Ele rompe esse acordo dos líderes judeus. Mas ele o faz por quê? Porque a parte mais sensível do corpo humano de um pai são seus filhos. E aquilo foi tocado. E é naquele momento em que ele rompe. E imagine o que o texto descreveu, e você leu comigo, a Bíblia diz, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Gente, um principal da sinagoga, no meio da rua, pessoas cercando Jesus, o texto diz que ele estava sendo apertado. Ele se curva e se prostra diante de Jesus.
Ele rompeu com tudo, inclusive com seu próprio orgulho, porque um judeu ajoelhar-se na presença de um outro, ou diante de uma outra pessoa, uma filha faz isso. E às vezes você fica se perguntando por que é que Deus está tocando em algumas coisas que lhe são tão caras. Eu não quero ser duro com você, mas algumas vezes Deus sabe exatamente onde tocar, para que meu coração fique quebrantado. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Aquela menina era preciosa aos olhos de seu pai. Eu sei que isso pode lhe trazer inúmeras perguntas, e conviva com essas perguntas, viu? Encontre respostas. Mas algumas vezes o caminho mais curto para o meu coração, o caminho mais curto e que supera o meu orgulho, Deus sabe como tocar a minha alma. Mas lá estava aquele homem, prostrado, diante de Jesus, rogando, diz o texto sagrado, que entrasse em sua casa. Ele não podia levar a sua filha até o encontro de Jesus, mas ele saiu de casa dizendo certamente à esposa: olha, eu ouvi falar de Jesus de Nazaré. A liderança dos judeus, os meus companheiros da liderança lá da sinagoga, já tomamos inclusive algumas, mas contam tantas histórias de Jesus de Nazaré. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá. Me espere, meu amor. Eu volto com Jesus. E Ele vai trazer alguma resposta para essa situação que estamos vivendo. E eu volto a dizer-lhe, sabe? Às vezes a gente não percebe, não consegue viver pela fé. Uma das coisas mais curiosas e para mim preocupantes é a invasão daquilo que eu chamo de pragmatismo no meio do povo de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas parece que nós estamos nos rendendo. O pragmatismo, enquanto filosofia, no século passado, ofereceu muitas respostas a muita gente. Mas a minha preocupação é que hoje parece que o povo do reino está sendo contaminado pela mesma lógica. Eu acredito, sabe, que a gente precisa ter cuidado, porque o pragmatismo aponta para os resultados como critério para identificar se algo vem ou não de Deus. E nesse sentido, deixe-me lhes dizer algumas coisas. Primeiro, dentro dessa questão do homem pragmático, que se move, é como se ele dissesse assim: não são os fins que justificam os meios, são as vantagens que justificam os meios. O importante não é se é certo ou errado, mas se aquilo dá certo. Se eu posso encher um templo com esse discurso, ainda que seja baseado numa tolice de uma teologia da prosperidade, vamos encher os santuários, desde que eu tenha resultado em relação a isso. E é nesse sentido que eu às vezes penso que o pragmatismo ele destrói a moral. Porque eu não sou mais movido por aquilo que é certo, por aquilo que é errado. Para mim, deixa de ser mais importante o que é certo e passa a ser mais importante aquilo que dá certo. Por outro lado, o que eu observo é que o critério de verdade passa a ser relativo. Verdade em que sentido? A verdade ela é situacional, depende da situação, depende da perspectiva. E o pior de tudo é quando eu começo a perceber que até eu começo a abrir mão dos meus sentimentos, das minhas emoções, em função do pragmatismo. Aí você fica se perguntando, mas o que é que tem isso, pastor, a ver com o texto? Eu não sei se você já observou, mas naquele momento em que o intervalo finalmente terminou, a mulher foi curada, Jesus retoma a sua caminhada em direção a Jairo, chega alguém. E aí a Bíblia me diz assim: estando ele ainda falando, chegou do príncipe da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Sinceramente, eu não duvido do amor de gente assim, de gente como esse homem. Eu até acredito que gente assim, essas pessoas, quando eles agem desse jeito, pensam estar fazendo o melhor para aquele que está sofrendo. É como se dissesse: olha, não tem mais o que fazer, você precisa ser prático. Sabe, o seu casamento não tem mais como restaurar. A situação da enfermidade do seu filho é terminal. O que é que você vai fazer? Sabe, é como se dissesse: abra mão das esperanças, abra mão da sua fé, seja realista, põe os pés no chão. Não há mais o que fazer, a menina já está morta. Eu tenho aprendido que não há nada nesta vida
que seja tão urgente que não possa e não deva ser precedido de oração. Eu tenho aprendido que não importa o que esteja dentro, sabe, da resposta daquele exame, do resultado daquele exame, o meu Deus é o Deus dos impossíveis. E aí quando eu leio essa história, sabe, eu vejo esse homem, talvez movido pelo amor, pela preocupação. O pragmático, ele acredita que quem muito espera se decepciona. E quem nada espera se surpreende. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, não alimente falsas esperanças. Você sabe por que essa mulher que é mãe ainda intercede por aquele filho que tem lhe dado tanta preocupação? E ela continua com a palavra de esperança. Você sabe por quê? Porque a Bíblia me diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você sabe por que aquela esposa ou aquele marido ainda acreditam que o casamento pode ser restaurado, mesmo quando uma visão pragmática surge? Olha, vocês já passaram por tantas crises. Não é possível que você ainda acredite nas promessas deste homem, nas promessas dessa mulher. Vocês já tentaram tanto. Aí vem aquela voz pragmática. E o curioso é que às vezes não vem da boca de outro. Vem na minha própria mente. Eu não sei se você já se pegou sendo desafiado a abrir mão de sua fé e dizer, não vale a pena, não vale a pena. Eu insisto, sabe, talvez por trás da palavra daquele homem, vem uma preocupação. Agora, sabe qual é a minha maior cuidado que eu acredito que eu preciso ter? O cuidado para não desenvolver um conceito utilitário da oração. Porque quando aquele homem trouxe a notícia, eu não sei se você se recorda, ele também diz assim, não incomodes mais o mestre. Desista de orar. Deus tem muita coisa ainda para resolver. Deus está controlando as fronteiras das nações, pessoas que estão passando fome, guerras. Você acha que Ele está interessado no que está acontecendo lá no seu CEP, na onde você mora, na sua casa? Desista de orar. Aí o pragmático invade o meu mundo de oração e diz, olha, não vale a pena continuar intercedendo. Não vale a pena. É nesta hora que Jesus, lembram-se da palavra? Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, leia comigo de novo, vai. Não temas, crê somente e será salva. Gente, quando Jesus diz crê somente, parece algo tão simples, não é? Parece algo tão simples, crê somente. Mas, Senhor, como eu posso crer quando eu vejo o mar à minha frente e o exército de Faraó nas minhas costas? Mas, Senhor, como é que eu posso crer, atravessar esta fronteira e dizer que a planta dos meus pés vai pisar naquilo que o Senhor já me concedeu? Senhor, como é que eu posso crer se eu estou sendo jogado para dentro de uma fornalha ardente? Se eu estou sendo jogado para uma cova de leões? Como é que eu posso continuar a crer? Eu quero só lhe dizer uma coisa, a Bíblia me ensina que o justo viverá pela fé. E nestas horas, a fé fará uma enorme diferença na sua vida. Você me permite dizer-lhe, eu não sei qual é o grande inimigo da sua gratidão, mas se tem sido o tempo, tem duas palavras que eu quero lhe dizer hoje à noite. Crê somente. Crê somente. Se você juntar a sua fé com a sua ansiedade, você vai perceber que a ansiedade corrói a fé. Se você juntar a sua fé com aquilo que outros estão dizendo, porque aquele homem precisou escolher quem ouvir. Se ouvia um dos seus ou se ouvia a voz de Jesus de Nazaré. Escolha. Quem você quer que alimente a sua alma nesta hora? O pragmatismo das pessoas que estão à sua volta? Esses conselheiros que querem sepultar a sua filha? Ou o Cristo que está olhando para você e dizendo, apenas creia, apenas creia, apenas creia, creia, creia. Eu ontem compartilhei o quão difícil foi para a minha vida, a vida da minha família, a enfermidade do meu filho. E eu não sei quantas vezes, dentro de uma UTI pequenina, a sala era pequena, e os médicos passando de um lado para outro, e às vezes meu filho precisou ser socorrido por várias vezes, e a gente encontrava um cantinho, mas literalmente um cantinho da UTI, e eu me ajoelhava ali com a minha esposa,
E eles corriam para um lado e para o outro, buscavam uma solução, alguma coisa para fazer. E a única coisa que eu posso fazer, o que é, gente? Diga-me. Orar. E por favor, quando você for orar, não pense que orar é pouco. E que fé somente seja muito pouco. Eu preciso de fé, mas eu preciso de alguma outra coisa. Você só precisa crer no seu Deus. Escute isso. Porque faz toda a diferença. E na história bíblica, deixa eu lhe dizer, parece que Deus está dizendo para mim e para você, semeie fé e colha gratidão. Você quer um dia poder dizer assim, olha, grato sou? Você que ainda funciona com gratidão como resposta, semeie fé. Quando a gente planta fé, a colheita é marcada pela gratidão. Mas pastor, onde é que o senhor vê isso? Deixa eu lhe dizer, tem um salmo, que foi aquele salmo quando o povo de Israel voltou do cativeiro, e às vezes a gente pensa que é aquele que distribui folhetos e prega a palavra, diz assim, olha, aquele que semeia, lembram-se? Chorando, voltará com alegria, trazendo seus feixes. Quando eles chegaram para reconstruir, voltando do cativeiro, eles tiveram uma surpresa. A terra estava abandonada. Ia ser muito difícil voltar a reconstruir tudo. Aí Deus olha para aquela gente e diz o seguinte, olha, vocês vão plantar chorando, porque as dificuldades serão grandes. Mas acredite, porque quem semeia em fé, colhe a gratidão. Colhe a gratidão. Mas deixe-me voltar ao texto, porque parece que esse texto também me faz pensar que o processo que você está vivendo trará crescimento para a sua vida e para os que estão à sua volta. Eu vou explicar. Você já percebeu que algumas vezes o foco não é você? O alvo do processo não é você? Não percebeu isso ainda? Às vezes a gente fica tentando entender qual o propósito de Deus por trás disso, o que é que Deus quer com isso. E na verdade o propósito de Deus não tem a ver com a sua vida, mas com aqueles que estão à sua volta. Eu vou ser mais claro. Depois dos 60 anos, acho que a gente acaba com alguns desvios e a gente procura ser mais objetivo nas coisas, sabe? Sabe, não é com você, mãe. Talvez a sua dor, Deus esteja usando para ensinar os seus filhos. Não é com você, pai, mas é para que a sua família perceba isso, para que as pessoas que estão à sua volta percebam Deus agindo na sua vida. E olhem, com toda a sinceridade da minha alma, se Deus precisar das minhas lágrimas para abençoar as pessoas que estão à minha volta, aqui estou, que assim seja. Essa história para mim é interessante, muito interessante. Eu não sei se você percebeu, mas o texto vai dizer assim, que quando chega o momento do milagre, e entrando em casa, ninguém deixou entrar, aí aparecem aqueles 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E às vezes a gente fica achando que esses 3 apóstolos, eles entram mudos na história e saem calados. Não há nenhuma palavra daqueles homens, mas eles estão ali. E se eu lhes disser que à medida que eles participaram de tudo aquilo, algumas marcas permaneceram no coração daqueles homens? Eu vou lhes mostrar. Pedro estava com Jesus. E o texto sagrado vai me dizer que quando o tempo passou, a igreja começa a se organizar. Um dia, Pedro foi convidado para ir a casa onde estava o corpo de Dorcas. E quando ele entra lá, vejam o que ele fez. A Bíblia vai me dizer assim, e levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Aí a Bíblia diz assim, veja se você consegue enxergar alguma semelhança. A Bíblia diz, mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. Você se lembra das palavras de Jesus para aquela menina? Talita, cume, menina, levanta. Todas as vezes que leio esse texto, eu fico pensando, meu Deus, aquele homem aprendeu. Sabe com quem? Com Jesus. Aquele que estava ali em silêncio,
Ele viu como Jesus lidou com o problema daquela família e fez exatamente igual. Aí o texto diz, e ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se, e ele dando-lhe a mão, a levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Apresentou-lhe a viva. Cristo está falando com seus filhos, enquanto você está passando por todo o processo que você está vivendo. Cristo está transformando esse momento em testemunho para as pessoas, e talvez você nem veja isso acontecer, viu? Aliás, minha esposa, ela já tem dito algumas vezes a Deus, eu estou com um dos meus filhos, hoje não está envolvido com a igreja, afastou-se, e só quem passa uma experiência assim sabe o quanto isso é doloroso. E ela, quando as pessoas dizem, mas continue orando, porque um dia, talvez você não esteja nem viva, ele vai retornar. Ela diz, não, eu já disse a Deus, eu quero estar viva. E eu quero estar no momento em que ele fizer isso. Eu quero ver isto acontecer. Se você é desse tipo, faz junto com a minha esposa esse pacto diante de Deus, viu? Mas olha, a Bíblia vai me dizer que exatamente, da mesma forma que Jesus agiu. E o interessante é que a primeira coisa que ele foi tirar todo mundo de dentro da casa, não foi? Fica somente Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai da menina. Pedro fez a mesma coisa, sai todo mundo. Eu tenho aprendido que Cristo não transforma a minha dor em espetáculo, sabe, gente? Ele bem que poderia ter saído, já que havia uma multidão. Vocês que estão aqui, estão duvidando. Eu recebi um recado de que a menina tinha morrido. Vou mostrar-lhes. Tragam a menina. Jesus, ele não age assim. E alguns dos seus problemas só serão resolvidos quando você e seu marido tiverem coragem de entrar no quarto, sozinhos, viu? Sozinhos, mas diante de Deus, quebrantados. Aí o problema se resolve. Essa história da gente colocar, sabe? Redes sociais, gente, isso é uma farsa. Começa até da foto da criatura, gente. Porque tem algumas pessoas que eu olho para a foto e digo, não é ela não. Não é ele não. Essa não é a criatura que eu estou acostumado a ver. É tanto filtro, irmãos, que eu não sei mais onde vai parar. Sabe? Não sei onde vai mais parar. E às vezes eu fico, pastor, é a minha experiência, certamente não é a do irmão, mas às vezes eu fico achando, eu acho que eu não estou bem. Porque recebo no gabinete um casal passando por um conflito enorme, uma dificuldade enorme, e depois eu me surpreendo com a postagem no Instagram, amor da minha vida. Aí eu digo, já fez então efeito a oração pastoral, o aconselhamento pastoral. Cuidado para não transformar a sua dor em espetáculo para o mundo. Aprenda que é no secreto que muitas vezes Deus trabalha comigo e com você. É sempre assim, gente, é sempre assim. Mas esse texto também me mostra que o silêncio daqueles homens não era um sinal de indiferença. Eles não estavam alheios a tudo que estava acontecendo. Eles estavam somente observando. Mas se quer saber de gente indiferente, eu vou mostrar-lhes. A Bíblia diz no versículo 52 e 53 o seguinte: e todos choravam e apranteavam, e ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. Aí o texto diz, e riam-se dele sabendo que estava morta. Meus irmãos, eu acho que a velocidade com que essa gente passa do choro para o riso é rápido demais. Eu não sei se vocês conhecem essa história de carpideira. Lá no Nordeste tem uma tradição assim de carpideira. Sabe o que é carpideira? Gente paga para fazer o quê? Rapaz, se você precisar pagar para alguém chorar do seu velório, viu? Eu fico pensando, a criatura deve ter sido ruim mesmo, viu? Dá para chorar? Quanto me paga? Quanto me paga? E sabe, naquele tempo também, as pessoas funcionavam assim. Iam ali para chorar. E eu fico pensando que essa gente que está, às vezes, cercando com lágrimas, é gente que não aprendeu ainda a chorar com os que choram e a se alegrar com o que se alegra, com aquele que também se alegra. Aí o texto diz que numa velocidade absurda, aquela gente abre mão das lágrimas e começa a chorar. E olha, sinceramente, eu às vezes vejo em alguns
Porque pastor vai muito para cemitérios, fazer cultos, o culto de gratidão pela vida de alguém. Gente, às vezes eu fico tão indignado. Porque dentro daquela capela, há dor. E muita gente chega para consolar, mas metros, tem alguém ali contando uma anedota. Eu estou dizendo alguma coisa absurda? Tem alguém contando histórias do que morreu, fazendo isto, aquilo. Quando é que a gente vai entender que acolhimento não é isso? Não é estar presente, é ser presente. Sabe esse discurso de bater... Se precisar de alguma ajuda, você sabe que pode contar comigo, né? Isso é tudo que eu não quero ouvir. O que eu quero é ver. Tem uma frase lá no Monge Executivo que o camarada diz assim, que o amor era aquilo que o amor faz. E eu acho que a gente carece hoje desse amor que faz. De um lado eu tenho gente que parece estar em silêncio, mas está sendo movida. Do outro lado eu tenho gente chorando, mas que depois começa a sorrir. Se você não tiver nada para me dizer, fique em silêncio. Eu acabei de falar, por exemplo, da história da minha filha. Eu vou dizer-lhes, às vezes a gente é tão impiedoso. A gente vê um casal na igreja já há alguns anos, e a gente faz alguns comentários que são tão ácidos. E o bebê vai chegar quando? Sabe, às vezes a gente... Eu tenho um amigo, eu não me preparei para contar isso não, mas vou contar. Eu fiquei impressionado. Ele publicou alguma coisa e alguém fez uma crítica enorme. E o camarada, em resposta àquela crítica, botou assim, quem? Eu vi, eu disse, o que aconteceu? Só que a pessoa que escreveu o comentário foi lá e respondeu, quem e o quê? Aí ele botou, quem me perguntou? A minha reação foi a mesma, sabe? Quem foi que lhe perguntou? Sabe? Mas às vezes a gente é tão duro, tão invasivo. O fato de você ser meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, não me dá o direito de tripudiar sobre a sua dor, fazer comentários, juízos sobre o seu comportamento. Isso é tudo que eu não preciso. Lá está uma pessoa em depressão e alguém diz, mas isso é crise de fé. Eu creio em Deus, mas eu estou mal, eu não estou bem. E às vezes, ao invés de trazer alívio, traz peso. No momento em que os amigos de Jó começaram a falar, eles estragaram tudo. Às vezes é preferível um abraço em silêncio do que um discurso, sabe, religioso de alguém que parece ter todas as respostas do mundo. Mas aqui estamos. E eu quero dizer algumas coisas a vocês, e talvez esse seja todo o propósito da minha palavra na noite de hoje. Em frente. E aqui a ideia do verbo enfrentar. Corra atrás de Jesus. Dentro de sua casa, um quadro de dor, de preocupação. Vai atrás de Jesus de Nazaré. Não fica preocupado com o que é que vão pensar de você. Se você é um dos principais da sinagoga, se as pessoas vão fazer juízo, agora porque está com problema, procura Jesus. Eu nunca vi Deus virar as costas para um dos seus filhos. Enfrente o problema. Fingir que não tem nada acontecendo não resolve nada. Parece que alguns fizeram um pacto, você finge que não está fazendo, eu finjo que não estou vendo. E a gente vai vivendo bem, vai vivendo. Enfrente o problema, enxergue a sua dor. Sabe, vá a fundo, cava um pouco mais, vai buscar ajuda profissional, seja de um médico, seja de um terapeuta, de uma orientação espiritual. Você precisa enfrentar esse problema, porque se você não fizer nada, a sua experiência de 12 anos poderá escapar por entre os seus dedos. Mas eu tenho uma segunda palavra para você nesta noite. Humilhe-se. Sabe, aquele homem quando chega diante de Jesus, ele põe o rosto no chão.
Uma vez eu estava no aeroporto lá em Paris, esperando a volta, o horário de voltar, e de repente um cidadão pegou um tapete, estendeu lá no saguão, no lugar onde a gente estava de espera, curvou-se e começou a colocar o rosto no chão. Eu fiquei olhando, era um muçulmano. E eu fiquei dizendo, meu Deus, tem gente no meio do povo de Deus que se sente constrangido até em orar na hora de fazer uma refeição num restaurante. Humilhe-se diante do Senhor. Humilhe-se diante de Deus. Prostre-se diante do Deus vivo. Quando encontrá-lo, curve-se diante dele. E apenas clame para que ele vá em direção ao seu problema. E o interessante é que tem algo para a gente difícil nesse processo, que é o entregar o controle. Eu não sei se você já percebeu, mas entregar o problema é uma das partes mais difíceis dessa história. Eu vim hoje lhe desafiar a entregar, abrir mão. O interessante é que quem deu ordens na casa de Jairo foi Jesus. A Bíblia diz que ele mandou sair todo mundo. Jairo passou o controle, disse, Jesus, como é que é para fazer? É para tirar todo mundo de dentro de casa, a gente vai tirar todo mundo de dentro de casa. E foi feito. Mas talvez esses não sejam as suas dificuldades. Eu posso lhe dar uma sugestão? Aprenda. Aprenda. Aqueles 3 apóstolos aprenderam. E o que Deus quer lhe ensinar em meio a tudo isso? O que Deus quer que você aprenda em meio a toda esta situação? E por fim, uma última palavra. E talvez a coisa mais complicada nesse processo todo. Espere. Espere. Porque o tempo não tem o poder de destruir a gratidão no coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Espere. Não se incomode se uma mulher com fluxo de sangue parece ter interrompido e houve um intervalo. Deus continuará aquilo que começou. Ele vai concluir a obra que iniciou na minha vida e na sua vida também. E eu quero agora só pedir a Deus que lhe conceda a coragem de enfrentar, que lhe conceda a sensibilidade para se humilhar diante dEle, que faça com que você abra a mão do controle e entregue ao Senhor, e que finalmente espere de Deus a resposta. Você quer fazer isso? Estou perguntando, é de verdade, você quer fazer isso? Então feche os seus olhos comigo e vamos orar ao Senhor. Eu não quero colocar palavras nos seus lábios, nem no seu coração, e não faça esta oração simplesmente porque eu estou sugerindo. Eu não quero induzir você a nada. Mas se Deus tem falado ao seu coração nessa noite, no lugar onde você está, você vai dizer, Senhor, eu me prostro diante de Ti. E te apresento aquilo que tem me causado tanto desconforto. Eu passo às Tuas mãos, nas Tuas mãos está o controle de tudo, Pai. Eu quero esperar no Senhor. Converse com Deus nesse momento. Faça isso em nome de Jesus, faça isso. Eu vou ficar em silêncio para que você possa conversar com Ele. Se você está nos visitando e tem sido impactado por tudo que aconteceu neste lugar ao longo deste tempo, e você quer dizer isso a Deus e nem sabe como fazê-lo, posso lhe dar uma sugestão. Diga assim ao Senhor, Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Tem coragem de dizer isso? Repita no seu coração, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu celebro com o Senhor uma aliança. Eu quero viver mais perto de Ti, Pai. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Diga isso ao Senhor. Eu quero que minha vida seja reconstruída agora a partir da Tua vontade e do Teu querer. Se este for o seu desejo, se você está nos visitando, diga isso ao Senhor. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos nesta hora. Se você fez esta oração e está nos visitando, eu não quero lhe causar constrangimento, eu quero só orar por você. No lugar onde você estiver, levante uma de suas mãos e diga, pastor, ore por mim.
Eu estou dizendo exatamente isso ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida. Que ao sair daqui você tenha certeza que não estará sozinho, mas que o Senhor estará ao seu lado lhe dirigindo os passos. Há mais alguém que queira fazer? Deus te abençoe, Senhor. Deus te abençoe. Que a paz de Deus, como a Bíblia diz, que excede todo o entendimento, tome lugar e espaço no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe. Deus abençoe essas mãos que estão erguidas diante do Senhor. Há mais alguém que queira fazê-lo? Levanta tua mão e diz: sou eu. É tudo quanto eu tenho buscado. Se houver mais alguém, levanta bem alta a tua mão para que eu possa vê-la e apresentar a sua vida ao Senhor. Deus te abençoe, Senhor. Deus te abençoe. Deus a abençoe, Senhora. Deus a abençoe. Em nome de Jesus. Eu disse que ia fazer uma oração por você, não foi? E eu vou fazê-lo. Agora só vou pedir que você me ajude. No lugar onde você está, eu só vou pedir que você fique em pé por um instante enquanto eu oro. Você que ergueu a mão, sem qualquer constrangimento. Apenas fique de pé e me permita orar por você. Todos os que ergueram a mão, por favor, apenas se coloque de pé. Se você não ergueu a sua mão, mas entende que precisa tomar essa mesma decisão, fica de pé junto com estes. Diga: Senhor, eu hoje estou estabelecendo uma aliança contigo. Não mais será do meu jeito, mas do teu jeito. Não mais do meu tempo, mas do teu tempo. Fique de pé onde você estiver, apenas fique de pé para que eu possa orar pela sua vida. Eu quero, Senhor, neste momento rogar as tuas bênçãos sobre os teus filhos e filhas que estão de pé nesta hora, clamando ao Senhor. Tu sabes a motivação, tu sabes o desejo da alma dessa gente. E que eu quero te pedir, Senhor, é que a tua graça inunde estes corações com a tua presença santa, meu Pai. Oramos por estas vidas e pedimos, Senhor, que essas decisões sejam sendo seladas pelo teu Espírito Santo. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem sentar-se. Se alguém ficou de pé ao seu lado, me faça uma gentileza, abraça esta criatura, cumprimenta esta criatura, em nome de Jesus. Olha que invasão santa, gente. Olha que invasão santa, um exército santo comportadíssimo, viu? Nota 10, para as tias também, viu? Sejam bem-vindos ao santuário.